Eu acho que isso é um dos pontos fundamentais desse período que nós estamos vivendo na pandemia, que é a valorização da ciência e a interdisciplinaridade, né? Eu acho que isso é uma das coisas de trazer a ciência para a nossa prática, dia a dia, ela é fundamental. Não tem jeito mais não. Quem fala... Eu gostaria só que todo mundo pudesse, né, enquanto não estiver falando, a gente desligar os microfones para que não pudesse ter interferência na hora que o professor Jair estivesse apresentando para a gente. Tá? Então, deixar os microfones desligados e vamos aproveitar a ciência aí, que não é sempre, agradecer a disponibilidade do Jair para esse momento com a gente, agradecer a disponibilidade da família, né, de emprestar um pouquinho o Jair para a gente, né, as crianças, Dona Miriam, né? Isso é muito legal de poder ver alguém tão valoroso numa hora dessa transmitindo essa ciência para todos nós. Então, acho que eu vou passar a palavra do Jair, ele vai conduzir aí como é que ele gostaria. Muito obrigado desde já, Jair, e a todos. Obrigado, Fábio. Vocês me escutam bem? Perfeito. Eu agradeço muito o convite aí. Para mim é sempre um prazer conversar com o pessoal aí. Assim, eu vou falar rapidinho um pouquinho da minha trajetória. Eu me formei em Biologia em Campinas, na Unicamp. Fiz o meu doutorado direto depois da graduação em Genética, Biologia Molecular e Microbiologia. Eu trabalhava com um organismo que causa uma doença infecciosa, chamado Leishmania. Depois do meu doutorado, eu fiz um pós-doc na Coreia do Sul, no Instituto Pasteur, e foi quando eu comecei a trabalhar com descoberta de drogas para doenças infecciosas. Então, nesse Instituto Pasteur da Coreia do Sul, eu era responsável pelo desenvolvimento de ensaios para fazer triagem de compostos em larga escala para identificar possíveis novas terapias para essas doenças infecciosas. E eu passei 5 anos na Coreia, depois fui recrutado aqui para a Califórnia. Eu trabalhei 1 ano e meio na UCSF, na Universidade da Califórnia em São Francisco, ainda nesse escopo de desenvolvimento de ensaios e testagem de compostos contra doença de Chagas, leishmaniose, tripanosomíase africana. E há 6 anos atrás, eu vim para San Diego como professor aqui da Universidade da Califórnia em San Diego, a UCSD, e trabalho na Faculdade de Farmácia como professor e pesquisador. O meu grupo de pesquisa é ainda focado em descoberta de novas terapias contra doenças infecciosas. Além das doenças causadas por protozoários, eu hoje já trabalho com doenças virais também. E no meu laboratório a gente tem uma plataforma de triagem de compostos em larga escala, então são alguns instrumentos robóticos que permitem um teste de milhares de compostos por dia. E essa é uma infraestrutura que é aberta para a universidade. Então eu acabo interagindo com grupos distintos que têm modelos de doenças muito diversos, assim, desde doenças imunológicas, câncer, ainda doenças infecciosas, que é a minha área de conhecimento específica, né? Então, esse é o contexto que eu queria dar para vocês e um pouco de onde é a perspectiva do que eu vou apresentar hoje. Que o tópico é sobre vacinas, variantes e perspectivas da Covid-19, né? Eu queria começar com esse primeiro slide aqui, que eu acho que mostra bem a situação que nós temos hoje com o Covid, a quantidade de informações, de artigos científicos que são publicados é uma coisa assim extraordinária. E às vezes eu me sinto um pouco como esses cientistas no barco aqui, sendo coberto por uma avalanche de informações. Então, é muito difícil a gente conseguir filtrar, saber o que é importante, o que é relevante. Então, acho que a minha ideia aqui é trazer um pouco dessa minha perspectiva e o que eu já aprendi um pouco do Covid-19, que eu acho que são informações que vão ser relevantes e talvez ajudar um pouco vocês
a filtrar informações daqui para frente e como interpretar alguns dados. Então, essa é a minha ideia aqui. Antes da gente ir para o conteúdo mais aprofundado, eu vou falar um pouquinho de conceitos básicos, só para ter certeza que estamos todos na mesma página. Então, aqui estão os tópicos que eu vou tentar cobrir hoje. A ideia é fazer essa primeira hora com a apresentação dos slides e a gente deixa a segunda hora aberta para bate-papo. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem anotar ou submeter no chat, e aí, quando a gente terminar a apresentação, a gente passa para o bate-papo mesmo, que eu acho que é a parte mais interessante, talvez. Bom, vamos lá. Só para cobrir, então, os tópicos vão ser anticorpos, um pouco sobre vacinas, alguns aspectos específicos do vírus, e eu vou dar um enfoque especial na spike, que é aquela espícula, né, do vírus. E aí, por fim, a gente fala de mutações e variantes, e eu deixei lá para o final um pouquinho de terapia, que é a minha área de atuação específica, né? Aqui está um conceito bem fundamental, né? Aqui uma ilustração de uma célula, e aqui o DNA para o RNA para a proteína é o dogma central da biologia molecular, né? Esse foi um dogma postulado por Francis Crick em 1958, já então 63 anos atrás. E o princípio é o seguinte: a célula ela contém um núcleo, que é essa organela delimitada por uma membrana dentro da célula. Dentro desse núcleo é onde existe o DNA. No nosso caso, ele é organizado em cromossomos, né? E esse DNA é o elemento que contém a informação para todas as proteínas que um organismo vai produzir. Então, todas as células, ou praticamente todas as células do nosso organismo, possuem esse núcleo com o DNA que codifica para todas as proteínas do corpo. E aí, dependendo da célula, ela vai utilizar essa, vamos dizer, essa receita geral que está no DNA e vai transcrever quais proteínas devem ser produzidas em um dado momento. Então, ela transcreve uma molécula mensageira, que é um RNA, que sai do núcleo, ele vai para o citoplasma, a gente chama de RNA mensageiro, e esse RNA mensageiro, ele vai ser traduzido em proteína. Então, você tem um ribossomo que vai lá, lê essa mensagem do RNA e ele faz a proteína. Então, a proteína é formada por uma sequência de aminoácidos, são esses elementos, essas bolinhas aqui coloridas representadas nessa ilustração, né? Isso assim, de uma maneira muito simplificada, mas é esse o processo e esse entendimento vai ser importante para algumas partes da apresentação que eu vou fazer. Então, eu queria lembrar isso para todo mundo. Outra coisa que vai ser fundamental, que a gente vai falar bastante, é de anticorpos. Então, eu quis colocar aqui uma imagem do anticorpo. O anticorpo é uma proteína, uma imunoglobulina, né? E ele tem esse formato de Y. Ele é formado por duas cadeias pesadas, que são essas que começam aqui embaixo de azul, e na parte de dentro do Y. Então, essa é a cadeia pesada, e duas cadeias leves, que são essas pontinhas do Y do lado de fora. Ele possui essa parte de baixo do Y, que é a parte do fragmento cristalizável, e a parte de cima, que é o fragmento de ligação ao antígeno, ou em inglês, Fragment of Antigen Binding, né? O FAB, que é a parte que contém uma parte constante e uma parte variável. Essa parte variável que é a parte chave do anticorpo. Então, essa parte variável, como o próprio nome diz, é ela que confere a especificidade do anticorpo para um antígeno específico. Agora, o que é fascinante sobre anticorpos, na minha opinião, é a capacidade de variação dessa parte específica do anticorpo de ligação ao antígeno. Então, existe uma diversidade combinatorial que é estimada, uma estimativa hipotética de mais de 10 elevado à potência de 14 possibilidades de combinação
para essa parte variável do anticorpo. E, assim, é óbvio que a gente não tem essa quantidade de genes no genoma, né? Se pegar todo o DNA da gente, não tem nem de perto 10 elevado a 14 possibilidades de gene. Na verdade, o nosso genoma contém por volta de 30 mil genes, um pouco menos, talvez, que seria aí 3 vezes 10 elevado à quarta potência. Então, como que a gente faz para ter essa capacidade de diversidade tão grande? É um sistema muito interessante que os genes que codificam as imunoglobulinas, a parte do gene que é responsável por codificar os aminoácidos dessa porção variável, ela possui, vamos imaginar, trechinhos que podem se embaralhar, se recombinar, e aí, dependendo da ordem com que você determina a sequência de aminoácidos desse fragmento da parte variável, ele vai ter afinidades por antígenos diferentes, né? Então, é essa possibilidade combinatorial que permite essa diversidade de, nem sei falar esse número aqui, muitos trilhões de possibilidade de combinação. Então, assim, virtualmente, o nosso organismo é capaz de reconhecer praticamente qualquer forma, qualquer estrutura química que tenha uma capacidade imunogênica. A gente tem diferentes tipos de anticorpos que estão presentes no nosso corpo. Vou começar aqui embaixo por esse que são, na verdade, 5 anticorpos ligadinhos pela parte do fragmento cristalizável, que é IgM. Esse é um anticorpo de tamanho que você vê, ele fica maior quando ele combina os 5, né? É um anticorpo que a gente tem na circulação. Quando a gente entra em contato com um patógeno, esse é o primeiro tipo de anticorpo que vai aumentar o título na circulação. Ele não passa da parede dos vasos, ele fica nos vasos porque ele é grande. E aí uma segunda leva de anticorpos que já são menorzinhos são esses IgG, e esses são capazes de penetrar tecidos. Você tem o IgE, que é um anticorpo associado aí a alergias, a doenças causadas por vermes, protozoários. IgD é um anticorpo que é responsável por comunicação entre células do sistema imunológico. Ele é presente na superfície de linfócitos B, linfócitos T. E tem o IgA, que é um anticorpo de secreção, principalmente. Ele pode vir nessa forma de dímero, de trímero ou de monômero, né? 1 unidade, 2 ou 3. É um anticorpo que é muito presente em lágrimas, em mucosa nasal, nas vias aéreas, no trato gastrointestinal. Então, são aqui algumas formas que a gente pode encontrar anticorpos no corpo. Os anticorpos têm função fundamental no sistema imunológico das pessoas. Então, aqui eu queria falar um pouquinho sobre o princípio da imunidade. Tudo começa com aquela diversidade dos anticorpos que o corpo da gente é capaz de produzir. Então, eu já tinha falado que essa diversidade combinatorial é, hipoteticamente, maior do que 10 elevado à potência de 14. Mas a limitação para cada indivíduo é baseado no número de linfócitos B que a pessoa consegue produzir e manter na circulação, né? Então, no caso dos humanos, é por volta de 10 elevado à potência de 11 aqui. Isso aqui são 100 trilhões, se eu não me engano. Então, a gente tem 100 trilhões de linfócitos. Aqui eu representei ele por algumas bolinhas coloridas. Imagina que cada bolinha dessa tem um anticorpo com aquela porção variável do anticorpo diferente. Então, essa diversidade é muito importante para a gente conseguir identificar a presença de um invasor, de um patógeno. Quando a gente entra em contato com um patógeno, algumas dessas células, né, que têm os anticorpos, esses anticorpos com a parte variável vão ser capazes de ligar a esse invasor, que é o que a gente chama de especificidade ou identificação. Quando esses anticorpos se ligam a um invasor, é como se eles passassem por um processo de ativação. Então, ele antes era só uma célula naive, né? Uma célula
ingênua, eu acho que essa é a tradução para o português, né? E uma vez que ela interage com um antígeno, com um invasor, ela passa a ser ativada e esse anticorpo vai se multiplicar para então montar uma resposta imunológica efetiva contra esse invasor. Então ele volta para um lugar do corpo, que são centros germinativos, e ele passa por um processo de expansão clonal. Agora, o mais interessante disso é que não só esse anticorpo, essa célula que possui anticorpo, né, ela vai se multiplicar, ela não se multiplica por outras células idênticas a ela. A parte mais interessante aqui é que quando ela passa por essa maturação, ela, na verdade, quando está se multiplicando, ela faz pequenas variaçõezinhas, pequenas mutações nessa região variável do anticorpo, que acaba criando um subconjunto de diversidade para cada um desses anticorpos. Então, aqui a gente tem a célula roxinha, amarela e essa vermelha ou laranjada. Quando elas identificam o anticorpo e voltam para o centro germinativo para passar por essa expansão, para montar uma resposta imunológica mais efetiva, ela então produz moléculas semelhantes, né, anticorpos semelhantes a ele. E aí essa diversidade, ela volta se algum desses, vamos dizer, do roxinho, que foi produzido a partir dessa célula roxinha inicial, ela vem e encontra um invasor de novo, e ela tem uma capacidade ainda mais forte de ligação ao anticorpo, então essa célula vai voltar depois para o centro germinativo e fazer mais moléculas diferentes. Então, cada vez que passa esse ciclo aqui, é como se o anticorpo passasse a ser mais efetivo para se ligar ao invasor. Então, esse processo aqui é muito interessante. A gente vai falar um pouco mais dele no caso do COVID e quais são as implicações disso. Então, o conhecimento hoje é de que, com o passar do tempo, o pool de anticorpos, né, ele vai aumentando a afinidade com o tempo. Então, ele vai aumentando a afinidade pelo invasor. E aí, depois de um tempo, você elimina o invasor e esses anticorpos, essas células que possuem anticorpos que foram geradas nesse processo, algumas delas ficam armazenadas no corpo como células de memória. E aí, o que acontece? Quando você entrar em contato com esse invasor uma segunda vez, você não precisa passar por esse processo todo de novo, que ele leva tempo, obviamente. E aí, como você já tem agora um conjunto de anticorpos que já tem uma afinidade grande por esse invasor, uma vez que você entra em contato com ele de novo, essa resposta é montada muito mais rápido e muito mais efetiva. E, na verdade, esse é o princípio da vacina. Como é que a vacina funciona? Eu gosto muito desse quadrinho aqui. Então, a gente tem duas células do sistema imunológico falando com um micro-organismo invasor. Podemos te encontrar daqui a alguns anos e nossa resposta será muito mais rápida. Então, o princípio é exatamente esse, ter a capacidade de reconhecer o invasor e responder de forma rápida. Na verdade, é uma competição entre o quão rápido esse organismo invasor consegue se multiplicar e causar dano contra a velocidade no nosso sistema de defesa de montar uma resposta efetiva e controlar essa infecção do patógeno, né? Esse é o princípio da vacina. Eu gosto muito desse slide aqui, que mostra algumas doenças, o quanto elas causavam dano às pessoas. Aqui, as bolinhas azuis são o número de casos de pessoas acometidas por aqui diversas doenças, e a bolinha amarelo, laranja aqui, ela representa o momento quando uma vacina contra as respectivas doenças foi licenciada. Então, é nítido nesse slide a gente notar que assim que uma vacina é licenciada como uma doença, o quanto que diminui o impacto da doença na população. Eu diria que a vacina é hoje provavelmente a intervenção médica que mais salvou vidas no mundo. Então, assim, eu acho que não fica nenhuma dúvida quando a gente vê um slide assim de que, de fato, as vacinas elas funcionam e elas têm uma capacidade muito grande de controlar doenças que antes eram letais ou causavam muitos danos para as pessoas, né?
Bom, vamos agora falar do que mais interessa, que é da Covid-19, né? Então, mais uma vez, sem precedentes, a quantidade de vacinas que entraram em desenvolvimento nesse último 1 ano e pouquinho aí, né? Desde que a pandemia teve início, são hoje 248 vacinas em desenvolvimento, 56 já em fase clínica e 10 em uso. Eu listei aqui 5 que eu acho que são mais relevantes, mas depois que a gente terminar a apresentação, a gente pode falar de outras ou mesmo dessas de forma mais abrangente ou específica. A gente tem aqui nos Estados Unidos 2 vacinas de RNA, que é essa da Pfizer, BioNTech e da Moderna, a eficácia de por volta de 95%, todas as duas são 2 doses. Esse mRNA, se a gente lembrar lá daquele dogma central da biologia, não porque nenhuma etapa foi pulada, muito pelo contrário, houve muito mais rigor no processo de produção, testagem, garantia de segurança e de eficácia dessas vacinas. O que fez mesmo a diferença foi o dinheiro que foi investido, aí na ordem de trilhões de dólares, e a quantidade de grupos de pesquisa que se dedicaram 24 horas por dia, 7 dias por semana para isso. Então, todos os recordes foram quebrados de forma assim, sem precedentes. Então, eu listei aqui quantas pessoas que já foram vacinadas nos Estados Unidos, no Brasil. A porcentagem total nos Estados Unidos é de 17% da população, no Brasil 2,8%. Israel eu coloquei aqui porque é o país que está mais avançado, provavelmente o que vai chegar a 100% de vacinação. Eles estão programados para chegar em março ainda, eles já estão com 75% da população vacinada, e eu acho que é um país interessante de a gente olhar para entender qual é a eficácia da vacina, não só para prevenir a doença, mas para o quanto ela é importante para prevenir transmissão. Essa é uma informação que a gente ainda não tem hoje, quanto que a vacina previne a transmissão do vírus. É muito provável que ela tenha um impacto na transmissão, mas a gente ainda não tem isso quantificado, a gente não sabe exatamente quanto que ela bloqueia de transmissão, né? Então, eu acho que Israel vai ser o país onde esses dados de eficácia contra a transmissão vão chegar mais rápidos. Por isso que eu listei ele aqui, eu acho que a gente tem que ficar de olho. Em poucos dias eu recebi essa notícia que o Brasil estava produzindo algumas vacinas nacionais. E eu fiquei muito feliz com isso. Tem essa iniciativa do governo de Minas com a UFMG, e eles vão produzir uma vacina, inclusive todos os insumos em território nacional. Eu acho que isso é estrategicamente muito importante para um país ter essa autonomia da vacina, né? No caso agora da pandemia. Ontem eu fiquei sabendo que a USP tem 7 iniciativas, 7 projetos de vacina em andamento. O mais avançado é esse de spray nasal, que é uma tecnologia diferente, ainda não está sendo utilizado por nenhuma outra plataforma. Eu acho que é uma ideia bastante interessante, porque ele vai promover uma resposta imunológica exatamente no sítio onde o sítio de infecção mais frequente, né, que é a via aérea superior. Então, acho que isso é bastante interessante. Eu queria fazer só uma ressalva, porque ao mesmo tempo que eu fico muito feliz com essas iniciativas, eu acho que o timing não foi o ideal, assim, porque você vê que essas iniciativas estão todas ainda em estágio pré-clínico, né? Então, eles nem foram testados nem para segurança e nem para eficácia. Então, eu acho que quando a gente chegar na fase de testes clínicos dessas vacinas,
já vai ser difícil você fazer o teste de vacina como foram feitas as outras entre um grupo que recebe vacina e um grupo placebo. Porque como a gente já tem vacinas que a gente sabe que são eficazes, passa a ser antiético você fazer um estudo clínico usando um grupo placebo. Então, você teria que comparar a eficácia dessas vacinas frente a frente com a eficácia de vacinas já aprovadas, né? E aí fica muito mais difícil, porque você tem que ter um grupo muito maior de pessoas, de voluntários, para ter uma confiança estatística para determinar se ela é tão igual quanto ou melhor as vacinas já presentes. Então, essa, na verdade, é uma barreira que muitas vacinas vão enfrentar, eu diria que do meio para o ano para frente, porque eles não vão mais poder fazer testes clínicos contra grupo placebo. Mas, enfim, eu torço para que algumas dessas iniciativas no Brasil deem certo e o quanto antes elas puderem ser testadas, melhor. Tá aqui o nosso vilão, né? O vírus do SARS-CoV-2. Essa é uma imagem que foi colorida por computador, mas é uma criomicroscopia do vírus mesmo, é assim que ele parece. Eu vou só passar rapidinho aqui pelo ciclo do vírus na célula. Ele reconhece uma célula que ele pode invadir através de um receptor da célula hospedeira, que é esse ACE2, a enzima conversora de angiotensina, né? Que ela é presente em diversas células. Então, aquela espícula que a gente fala tanto, o spike, né? Ele se liga a essa enzima conversora da angiotensina. Esse é o primeiro passo. E aí o vírus ele passa por um processo, ele é internalizado, existe uma desestabilização dessa espícula que faz com que a membrana da célula se funda com esse envelope viral, e o RNA do vírus ele cai no citoplasma da célula, né? Ele é entregue no citoplasma da célula, e esse RNA do vírus é um RNA fita positiva, ou seja, ele está prontinho para ser traduzido em proteína. Então, esse RNA, quando ele vai no citoplasma da célula, a célula não sabe diferenciar se esse RNA veio do vírus ou se é um RNA mensageiro que veio do núcleo da célula, ela simplesmente traduz. Então, a maquinaria da célula vai produzir todas as proteínas do vírus a partir desse RNA do vírus. Algumas dessas proteínas, então, vão ser responsáveis por multiplicar esse RNA, uma enzima que faz a replicação do RNA, produzindo, então, mais proteínas, mais RNA, e aí o vírus usa também a maquinaria da célula para remontar novos vírus, e esses novos vírus, depois de montados, eles saem da célula e podem infectar outras células. Numa forma bem simplificada, esse é o processo que acontece de infecção, né? Então, tudo começa, na verdade, com essa interação aqui da espícula com a enzima conversora da angiotensina, essa ACE2, né? E aqui eu queria falar um pouquinho mais em detalhes sobre essa espícula, a spike. Esse aqui é o gene que codifica a spike. Ele tem um domínio N-terminal. Esse RBD, que é verde aqui as cores nessa estrutura correspondem aqui ao gene. Então, o RBD, o Receptor Binding Domain, o domínio de ligação ao receptor, é esse verdinho aqui. Ele tem uma outra parte, que é o domínio S2, tem aqui um sítio de clivagem que é importante no processo de interação e invasão. Na verdade, esse gene do vírus, que codifica para a proteína S, são 3 proteínas S que se juntam, então ele é um trímero, e formam essa estrutura aqui, que é uma espícula. Então, uma espícula do vírus ela é composta por 3 proteínas S do vírus. E eu queria chamar a atenção para alguns detalhes aqui. Vocês conseguem ver meu mouse aqui, né? Eu acredito. Ele está pequenininho, mas tudo bem. A parte de cima dessa espícula, que a gente chama de S1,
você vê que as estruturas dela, tanto essa parte do domínio N-terminal, que é o azulzinho aqui, quanto o domínio de ligação ao receptor, que é o verdinho aqui, o RBD, eles são formados basicamente por folhas betas e alguns loops. Essa parte S1, que é a parte de cima, ela funciona como se fosse uma tampinha da espícula. E a parte S2, que é essa parte de baixo aqui, que contém o domínio amarelo, vermelhinho, laranja, você vê que a maioria das estruturas aqui são hélices. Essas hélices, elas funcionam como se fossem molas de verdade. Então, imagine que são essas molas comprimidas. O que acontece é que essa capinha aqui comprime essa parte do S2, então S1, que é a capinha, comprime a parte do S2, e o processo de interação, quando esse domínio de ligação ao receptor encontra o ACE2, essa capinha de cima se abre, ela sai, e aí essas molinhas se expandem, é como se você estivesse comprimindo a mola, você tira a tampinha, a mola ela se expande, né? E aí, no processo de expansão, ela liga à membrana da célula, e é isso que permite a invasão do vírus. Isso aqui um pouco mais detalhe. Essa espícula ela pode estar em duas fases, né? Ela tem uma fase de pré-fusão, que está aqui à direita, com essas 3 imagens, e um estágio de pós-fusão, que já isso aqui, na verdade, aquela molinha esticada, sem o S1. Então, aqui é só o S2, esse estágio de pós-fusão. Para complicar mais um pouquinho, na parte S1, o domínio de ligação ao receptor, esse RBD, ele pode estar em 2 posições. Ele pode estar aberto ou fechado. O inglês a gente chama de up or down. E ele só interage com a enzima conversora de angiotensina quando ele está na posição aberto, quando ele está em pezinho. Se ele estiver fechado, ele não interage. Então, eu tenho um videozinho aqui que eu vou tentar mostrar como que funciona todo esse processo que eu tentei explicar. Antes do videozinho, eu tenho essa imagem que eu acho muito bonita aqui. Então, a gente tem aqui em cima o vírus, né? O envelope do SARS-CoV-2. A gente tem aqui em vermelho a proteína espícula. Aqui um dos RBDs, um dos 3, né? Ele está na posição aberto, interagindo aqui com a enzima conversora de angiotensina. E aqui é a membrana da célula. Eu vou mostrar no vídeo aqui, vamos ver se vai funcionar. E eu vou tentar narrar enquanto o vídeo está acontecendo. É muito rápido aqui, vamos ver se eu vou conseguir. Aqui nós temos, então, a espícula, em amarelo é o S2, o vermelhinho é o S1, que é a capinha. Ele vai aqui abriu o receptor, interagiu com esse 2, soltou o S1, o S2 agora em estado pós-fusão, esticou a molinha, ligou na membrana da célula, e aí ele passa por uma mudança conformacional, que faz com que o envelope do vírus, que está aqui em rosinha, vá se fundir com a membrana da célula aqui em azul. E aqui o RNA pode ser introduzido na célula. Esse vídeo, para mim, é fantástico. E ele ilustra direitinho o que acontece nesse processo. Essa enzima conversora de angiotensina, que é o receptor que o vírus identifica para invadir uma célula, ela está presente em uma série de células em vários tecidos do corpo. Então, tem aqui vias aéreas superiores, no pulmão, no trato digestório, coração, nos olhos. Então, isso dá uma característica e justifica por que o COVID é uma doença sistêmica, né? Ela, na verdade, ela se manifesta muito no pulmão, mas a gente sabe que ela comete uma série de órgãos, né? Esse aqui é um trabalho recente, ele foi, na verdade, não foi ainda revisado por pares, né? Ela está numa plataforma de pré-print aqui, mas ele destaca
todos os sintomas que duram por bastante tempo, mesmo depois da pessoa ter infecção e já testar negativo por COVID, 80% das pessoas continuam com manifestação de algum sistema por vários meses. Você vê aqui que o que mais acomete por longo tempo é a fadiga. Você tem ainda alguns sintomas neurológicos, dor de cabeça, perda de memória, perda de olfato, falta de atenção. Tem umas coisas ainda como queda de cabelo, acomete 25% das pessoas. Então, tem aqui uma série de sintomas que perduram por bastante tempo, né? E eu acho que isso é interessante e uma coisa que a gente vai, a partir de agora, conhecer mais e mais, né? Sobre esses sintomas de longa duração. Voltando agora para o sistema imunológico, eu queria destacar alguns estudos aqui para colocar o que a gente já sabe até hoje sobre a nossa resposta imunológica contra o SARS-CoV-2. Tem um grupo de pesquisadores aqui nos Estados Unidos, um dos líderes é o Michel Nussenswein, que é brasileiro, inclusive, mas ele é professor na Rockefeller. Nesse estudo, eles fizeram uma coisa interessante. Eles tinham um cohort de pacientes que eles acompanharam e coletaram amostras de soro em 2 tempos diferentes. Então, um mês e pouquinho depois da infecção e 6 meses depois da infecção. Aqui ele ranqueou, são acho que um pouco mais de 60 indivíduos, e essas bolinhas azuis é o tempo que ele coletou a partir de 1 mês e pouco, e as vermelhas é o soro de cada coluna, que é um paciente, né? Depois de 6 meses. E esse gráfico aqui mostra o título neutralizante desses anticorpos. Então, quanto mais alto esse número, maior o título. Quer dizer que se você diluir mais o anticorpo, ele ainda vai ter uma capacidade de neutralização. Ele só ranqueou aqui, ele ordenou pelo grupo do primeiro mês e pouquinho, do mais alto para o mais baixo. Então, assim, tem uma diversidade grande de anticorpos neutralizantes que as pessoas produzem quando elas são acometidas pelo vírus. E aí é uma variação de pessoa para pessoa mesmo. Algumas pessoas respondem de forma diferente de outras. Aqui são títulos de anticorpos neutralizantes bem altos, quer dizer, se você diluir 1 para 10 mil desse paciente aqui, o soro dele, ainda assim você consegue bloquear o vírus. Então, é um título super alto. E tem outras pessoas que possuem um tipo de anticorpo, mesmo depois da infecção, bem baixo. Você vê aqui diluição de 1 para 10 que você precisa para conseguir neutralizar o vírus. Então, tem essa diversidade grande na população. O que ele conseguiu mostrar aqui com esse estudo é que, com o passar do tempo, naturalmente, o título de anticorpos neutralizantes decai. Isso aqui ele fez depois de 6 meses, então ele mostra que mesmo depois de 6 meses, a maior parte das pessoas que foram acometidas pelo COVID, elas ainda possuem anticorpos neutralizantes, numa proporção muito menor do que logo depois da infecção, mas elas ainda assim possuem. Então, isso tem uma implicação de que essas pessoas, elas têm uma certa imunidade ali depois de um tempo da infecção. Esse grupo do Michel Nussenswein, ele desenvolveu uma técnica muito interessante, que ele por citometria de fluxo, que é uma forma de filtrar as células de uma solução, então ele coleta o soro da pessoa, e aí ele usa uma isca, que é a proteína de espícula do SARS-CoV-2, e pesca todos os anticorpos, todas as células que codificam anticorpos contra a espícula, ele consegue pescar e separar aquilo. Aí ele pega aquela célula e ele vai e faz o sequenciamento e clona para saber exatamente qual que é a combinação daquela região variável do anticorpo que a pessoa está produzindo. Então, quando ele faz essa técnica dele, ele tem como saber quantos anticorpos a pessoa está produzindo contra a espícula do vírus,
E qual é a diversidade? Então, quais são os tipos de anticorpos contra a espícula? Porque a pessoa pode desenvolver dezenas de anticorpos contra aquela espícula, né? E cada uma contra uma parte específica da espícula. E qual a quantidade desses anticorpos? E isso permite uma análise um pouco mais aprofundada. E aí uma coisa interessante que ele fez, e aqui nesse gráfico ele está comparando 6 pacientes que foram cometidos pela Covid. Ele fez exatamente isso, ele coletou então e foi fazer a investigação dos anticorpos dessas pessoas, aqui no tempo de 1 mês e pouquinho e aqui nos 6 meses depois. Esse número que tem na bolinha aqui para cada paciente é a quantidade de anticorpos diferentes, de variedade de anticorpos que ele coletou, e aqui essas partezinhas coloridas em volta do círculo representam a quantidade de cada diversidade de anticorpo. Uma coisa interessante que ele observou é que, se você compara qualquer 2 pacientes, por volta de 40% dos anticorpos são exatamente iguais. Quer dizer, você tem ali uma possibilidade combinatorial de 10 elevado a 14 possibilidades da porção variável dos anticorpos. 2 pessoas que pegaram Covid têm 40% daquelas possibilidades sendo idênticas, clones. Isso é muito interessante. Então, o que ele propõe, o que ele sugere é que, com poucas iterações daquela de maturação de afinidade do anticorpo, a gente consegue produzir anticorpos que são extremamente potentes, né, para se ligar a essa proteína spike do vírus. Isso eu achei que é uma coisa muito interessante. Ainda assim, mesmo a pessoa sendo capaz de produzir esses anticorpos extremamente potentes e neutralizantes, a capacidade delas de se proteger da doença depende da quantidade desses anticorpos neutralizantes que ela tem em circulação. Então, as duas coisas que são importantes no caso dos anticorpos é a especificidade e a afinidade dele de interação com o antígeno e a quantidade de anticorpos neutralizantes que ele tem em um dado momento. Uma outra descoberta desse estudo que eu achei muito interessante é que ele observou que os anticorpos no tempo de 6 meses depois da infecção eram muito mais eficientes ou tinham uma afinidade de ligação muito maior do que aqueles que foram produzidos quando a pessoa estava infectada. E isso foi uma coisa, de certa forma, inesperada. Aqui nesse gráfico, a gente está olhando não como a capacidade neutralizadora, mas o IC50 desses anticorpos. Então, aqui, cada coluninha dessa aqui é contra um antígeno diferente. Aqui a gente tem dois tipos de anticorpos com tempos diferentes, né? O verdinho é de 1 mês e pouco e o vermelhinho é de 6 meses. Quanto mais baixo esse número, quanto mais próximo do 10 aqui, mais potente é a capacidade neutralizadora desse anticorpo, porque você precisa de uma quantidade muito menor do anticorpo para neutralizar a célula. E o que ele viu foi que alguns desses anticorpos coletados no momento de 6 meses, eles eram capazes de neutralizar mutações do vírus que nem tinham acontecido antes. Então, aqui a gente tem 2 mutações, que é essa E484K e uma mutação N501Y, que no momento da infecção a pessoa não tinha anticorpos contra essas mutações e depois de 6 meses, mesmo a pessoa não tendo mais o vírus nem nada, pelo processo de maturação de anticorpos, a pessoa acabou desenvolvendo anticorpos contra essas variações. Eu acho isso bastante interessante. Falando então agora em mutação, eu queria falar aqui que, na verdade, todo organismo vivo, ele tem a receita das proteínas ou em DNA ou em RNA, e esse DNA e RNA, cada vez que a célula se multiplica, ele tem que se replicar também. Cada vez que você passa por um processo de replicação, alguns
nucleotídeos, que são as partezinhas do DNA ou do RNA, eles sofrem mutação, eles têm ali vamos dizer, a enzima que faz a replicação do material genético, ela comete uns errinhos. E esse gráfico aqui mostra que, geralmente, quanto maior o genoma do organismo, menos erros ele comete. Então, você tem aqui desde viróides, vírus de RNA, vírus de DNA, bactérias e organismos eucarióticos, né? Então, nesse sentido, os genomas vão crescendo e as enzimas, as polimerases, vão tendo uma fidelidade maior, ou seja, cometem menos erros. No caso do SARS-CoV-2, aqui eu estou comparando ele com o vírus da gripe, né, o flu. A taxa apesar dos dois serem vírus de RNA, a taxa de mutação do SARS-CoV-2 é muito menor do que a do vírus da gripe, do flu. E tem um motivo para isso. Na verdade, era esperado, pelo fato do SARS-CoV-2 ser um vírus de RNA, dele ter uma taxa de mutação muito maior do que ele de fato tem. Então, qual que é o segredo? Na verdade, o vírus do SARS-CoV-2, ou os outros coronavírus também, eles têm um genoma grande, por volta de 30 quilobases, né? O vírus da gripe é por volta de 10 até, então é 3 vezes menor, né? Do que o do SARS-CoV-2. E para o SARS-CoV-2 conseguir replicar um genoma de 30 mil bases, a ponto de não cometer tantos erros, de que ele nem seria mais um vírus viável, ele tem uma enzima acessória, que é uma exorribonuclease, ou seja, é uma nuclease, ela retira nucleotídeos exo da parte das pontas, né, de uma sequência de nucleotídeos. Como que funciona essa enzima acessória? Enquanto a enzima está replicando, né, multiplicando o RNA do vírus, a enzima em si comete erros. Aí vem essa outra enzima e reconhece quando tem um erro e tira aquele nucleotídeo errado e deixa, então, a polimerase colocar o RNA certo. Então, essa exorribonuclease, a gente fala que ela tem uma capacidade de proofreading, né? Ela é a capacidade de correção de erros. Por isso que os coronavírus têm uma taxa de mutação muito menor do que o que a gente espera deles, né? Aqui eu listei algumas das mutações mais relevantes dessas novas variantes que estão circulando, né? As 3 variantes que eu acho que são as que têm mais repercussão é a variante do Reino Unido, que é essa B117, na verdade ela foi identificada no Reino Unido, né? Uma outra variante que foi identificada no Brasil e sequenciada no Japão, que é a P1, e a última que foi sequenciada na África do Sul, que é a B1351. Algumas coisas interessantes aqui. Essa mutação da D614G é uma mutação, essas letrinhas correspondem aos aminoácidos e o número do meio é a posição dele na cadeia de aminoácidos. Então, D é ácido aspartico. Então, essa mutação é uma substituição de um ácido aspartico na posição 614 por G, que é uma glicina. Você vê que essa mutação é presente nas 3 variantes. Na verdade, essa mutação ela já se fixou na população desde um estágio muito cedo na pandemia, né? Então, ela, de alguma forma, conferiu uma vantagem adaptativa ao vírus e, por isso, ela se fixou tão rápido na população. Ela é presente em praticamente todos os SARS-CoV-2 que circulam pelo mundo hoje. Há algumas outras mutações. Oi? Desculpa. Então, eu vou falar um pouquinho mais de cada uma das mutações relevantes ali. Essas mutações são todas nas espículas, essas que eu destaquei ali. Porque essas variantes, deixa eu voltar no outro slide aqui, essas 3 variantes, elas possuem outras mutações, mas eu destaquei aqui as mutações que estão justamente na espícula.
Essa D614G, ela parece aumentar a afinidade pelo receptor da enzima conversora de angiotensina. Então, eles acreditam que ela favoreça aquela posição aberta, né, o up, do domínio de ligação ao receptor. E aí, por isso, ela provavelmente se liga melhor às células de forma mais eficiente, né? E facilita a replicação viral em vias aéreas superiores. Esse aqui foi um experimento que eles fizeram em hamster, mas não mudava o grau de replicação nos pulmões em si, de hamster. Então, provavelmente, quando a gente diz que uma variante ela é mais transmissível, eu prefiro falar que o vírus tem um fitness melhor. Então, ele tem alguma vantagem evolutiva. Aí, no caso dessa mutação, provavelmente a concentração de partículas virais na via aérea superior ela é maior e aí ela favorece, então, uma transmissão maior e por isso que essa mutação se fixou na população. Essa mutação N501Y, então é uma asparagina na posição 501, substituído por uma tirosina. Ela parece favorecer a interação do domínio de ligação receptor com a enzima conversora de angiotensina. Então, de novo, ela pode ter alguma implicação na transmissibilidade, ela pode melhorar o fitness viral. E aqui a gente vê nessa imagem que essa mutação ela fica bem na parte que, aqui, ó, você vê ela na bolinha aqui da posição aberta ou levantada, né, do domínio de ligação receptor, direto com a interação à enzima conversora de angiotensina. Então, ela tem um papel importante nessa interação do vírus com a célula hospedeira. E, por fim, uma outra mutação que eu queria destacar, que é essa E484K, que é um ácido glutâmico na posição 484, substituído por uma lisina. Ela também fica na parte que tem uma importância grande com interação com o domínio da ACE2, né, de interação com a enzima conversora de angiotensina. E aqui foi um experimento que eles mostraram alguns anticorpos aqui contra um pseudovírus expressando a spike original. Esses anticorpos todos tinham a capacidade de neutralização do vírus, e quando você faz o vírus com a mutação E484K, alguns anticorpos perdem essa capacidade de neutralização. Então, a preocupação dessa E484K é que alguns dos anticorpos que foram produzidos contra vacinas, por exemplo, que não tinham essa mutação, um dos mais potentes anticorpos, eles perdem o poder de neutralização por conta dessa mutação, e aí é uma preocupação. Eu queria chamar a atenção para um detalhe aqui, que o vírus, ele, como eu já falei, ele naturalmente vai se mutando com o tempo, porque a polimerase, mesmo com aquela ribonuclease que tem uma atividade de correção, ainda assim, uma hora ou outra, ele comete um errinho que fica, e aí essas mutações, a maioria das vezes, ela é neutra, ela não interfere em nada na biologia do vírus. Algumas vezes ela é uma mutação que faz o vírus nem ser viável, então, grande parte das vezes, se ela modifica uma coisa que é importante para o funcionamento do vírus, o vírus deixa de funcionar. Então, a gente chama essas de mutações deletérias. E pode acontecer, ao acaso, de que algumas dessas mutações conferem uma vantagem adaptativa ao vírus. E se a gente considerar que essas mutações podem acontecer em qualquer parte do genoma do vírus de forma aleatória, e a gente nota que as mutações que estão em circulação, a maioria das modificações são nessa proteína espícula, a gente vê que, de fato, essa espícula que tem um papel grande na adaptação e no processo de virulência do vírus, né? Porque a frequência de mutação na espícula, na spike,
é muito maior do que em qualquer outra parte do vírus. Isso eu acho que é um aspecto interessante. Aqui mais um trabalho que foi publicado agora há poucos dias, né, 10 dias, eles pegaram, então, 20 pacientes que foram, não pacientes, 20 pessoas que foram imunizadas com a vacina da Pfizer e coletaram soro 2 semanas após a segunda dose e 4 semanas após a segunda dose. A gente considera que 2 semanas depois da segunda dose a pessoa está imunizada. E aí eles compararam o potencial de neutralização contra o vírus selvagem, o wild type, ou aquele original de Wuhan, se você quiser chamar assim, e contra algumas das mutações. E viram se tinha diferença no poder de neutralização, né? Logo depois que a pessoa tomou a vacina. Então, eles mostraram que com essa mutação sozinha, a N501Y, na verdade, até houve um pouco de aumento, né, na potência dos anticorpos gerados pela vacina quando comparados pela cepa selvagem, né, pela variante original do vírus. Então, os anticorpos produzidos pela vacina, eles são muito bem eficazes contra essa mutação N501Y. Aí depois eles fizeram, em vez de só a N501Y, eles fizeram também uma deleção na posição 69, 70 e introduziram uma outra mutação, a D614G, que é aquela que já é frequente na população. E viram que ainda assim esses anticorpos produzidos pela vacina, eles tinham capacidade neutralizadora até superior contra essas mutações. Então, pelas duas primeiras imagens, A e B, a gente não precisa preocupar com perda de eficácia de vacina. Agora, quando você combina a E48K, a N501Y e a D614G, que são 3 mutações presentes naquela variante que foi identificada na África do Sul, por exemplo, aí já se nota de forma significativa uma redução na potência, né, na afinidade, na capacidade neutralizadora dos anticorpos produzidos por pessoas vacinadas com essa vacina da Pfizer. Então, acho que a mensagem aqui é que até hoje as vacinas elas continuam com eficácia contra todas as variantes que estão circulando. Mas como as mutações vão se acumulando, pode acontecer de que a um dado momento você vai ter tanta mutação aqui, que essa espícula vai ter mudado tanto da espícula original, que é a que é utilizada para as vacinas, que pode acontecer da vacina realmente perder a eficácia de uma forma mais significativa. Ainda não é o caso hoje, mas é uma coisa que a gente tem que ficar preocupado e a ideia para evitar isso é conseguir vacinar o quanto antes todas as pessoas. Eu acho que sobre vacina era aquilo. Eu vou passar rapidinho então sobre terapia. Essa é bem mais rápido porque tem muito menos opções. Aqui é um trabalho que foi publicado também recentemente. Eles fizeram um estudo proteômico em pessoas que morreram de Covid. Então eles coletaram vários tecidos da pessoa que morreu de Covid e fizeram uma quantificação de todas as proteínas que eram expressas nesses tecidos, né? Então, eles observaram, coletaram pulmão, baço, fígado, coração, uma série de órgãos, né? Eu queria chamar a atenção para 2 coisas aqui. O que eles acharam em praticamente todos esses órgãos que estava regulado de forma super expresso, né, comparado com uma pessoa que não tinha Covid, uma pessoa saudável, eles viram que tinha um aumento significativo de proteína C reativa e desse outro marcador M130, que é o CD163, que é um marcador, esse aqui é de presença de macrófagos. Então, todos esses 2 marcadores aqui que estavam elevados de forma significativa nos pacientes que morreram de Covid, são indicativos de resposta inflamatória
generalizada, né? Que a gente sabe que é o que causa, de fato, a parte da patologia mais grave do COVID, nem é o vírus em si, né? Mas é o processo de inflamação exacerbada que a infecção causa. E esse dado mostra isso de forma clara. E uma outra coisa interessante que eles mostraram é que tem uma enzima, essa é uma protease, catepsina L, que ela é importante naquele processo de invasão do vírus, né? Ela também estava elevada de forma significativa em vários tecidos. E eu vou falar um pouco mais porque esse é um achado importante. Sobre terapia, eu separei aqui sobre manejo de paciente evoluindo para quadros graves. São imunomoduladores, são drogas que têm uma eficácia já comprovada por vários estudos clínicos, que são aí os corticoides, né? Inibidores de citocina. A ideia é você controlar essa resposta imunológica inflamatória exacerbada, que é o que acomete os pacientes e que é o que leva eles para um estágio mais agravado da doença, né? A patologia mais séria, o que pode causar óbito, na verdade, esse processo inflamatório exacerbado. Então, esses medicamentos são imunomoduladores para tentar acalmar um pouco essa resposta imunológica, né? E outro medicamento, outra classe de medicamentos que já é comprovadamente eficaz são anticoagulantes. Aí tem umas nuances específicas de qual dose você usa, depende o quão propenso o paciente é para ter algum evento de coagulação. Então, isso aí tem aspectos mais médicos que eu não tenho conhecimento específico para dizer, mas tem guidelines, né? Tem recomendações específicas para o uso de anticoagulantes nos pacientes. Quando você pensa em terapia antiviral específica, porque a gente estava falando antes de algumas outras formas que você pode fazer tanto com o uso de corticoides ou com anticoagulantes para evitar a forma mais agravada da doença, mas e quanto a terapias que são direcionadas ao vírus em si? Tem algumas opções aqui, né? Você pode tentar bloquear essa interação do vírus com a célula, para não permitir nem que ele entre na célula. Existem vários antivirais que são direcionados a bloquear a replicação do vírus, e outros antivirais também que são comuns, eles bloqueiam uma protease, que é uma enzima produzida pelo vírus, que é importante na maturação das proteínas do próprio vírus. Então, aqui nesse gráfico, de novo com o ciclo do vírus, são algumas etapas que você pode pensar em desenvolver terapias direcionadas direto ao vírus, né? Então, para bloquear a interação do anticorpo com a interação do vírus com a célula hospedeira, tem essas terapias por anticorpos monoclonais ou soro convalescente, né? Então, anticorpos monoclonais, eu listei duas empresas aqui, que são as que estão liderando aqui nos Estados Unidos, que é a Lilly e a Regeneron. A Lilly tem esses 2 anticorpos monoclonais, então cada anticorpo desses aqui ele é responsável por se ligar a uma parte específica da espícula que bloqueia a interação daquela espícula com a enzima conversora de angiotensina. E o Regeneron, na verdade, é um coquetel de 2 anticorpos monoclonais. É mais interessante você usar um coquetel, e aqui mesmo que sejam 2 anticorpos monoclonais, do que usar um só, porque a chance, quando você usa a chance de desenvolver resistência contra esse anticorpo monoclonal é grande, e tem muita discussão nessa linha. Então, também nesse mesmo princípio de tentar bloquear a interação da espícula com a célula hospedeira, tem aqui soro convalescente de paciente. Então, você pega o soro de uma pessoa que já teve COVID,
ela vai ter ali um conjunto de anticorpos e alguns deles vão ser neutralizantes, então você pode coletar esse conjunto de anticorpos pelo soro e fazer uma transfusão para um paciente que está em início ainda de infecção e tentar bloquear a interação do vírus com a célula para bloquear essa infecção, né? Esse aqui foi um trabalho recente mostrando que o uso de plasma convalescente, quando ele é feito de forma bem cedo na infecção, né, ele tem ali uma eficácia relativamente boa comparado a um grupo placebo. Mas é importante que tanto os anticorpos monoclonais quanto essa opção de soro convalescente, eles só funcionam se você usar logo no comecinho da infecção. Então, eles são recomendados para pessoas que têm alto risco de evoluir para formas mais graves da COVID. É uma opção interessante, esses anticorpos monoclonais ou o soro convalescente. Aqui sobre as proteases, são 4 proteases que são importantes no processo, no ciclo de vida do SARS-CoV-2, né? Além da interação da espícula com a enzima conversora de angiotensina, é importante, eu não mencionei isso naquele processo de invasão, mas você tem ali um sítio S2' na parte do S2, do domínio S2 da espícula, que é aquela das molinhas que se expande, né? Ela precisa ser clivado, esse sítio, por uma protease para que haja a fusão das membranas, né? Então, tem 2 proteases humanas que são capazes de clivar esse sítio S2' da espícula. Uma é uma proteína de membrana, que é essa TMPRSS2, que a gente chama, né? É a Transmembrane Protease Serine Protease 2, ou uma catepsina L, que é uma enzima que fica em endossomos, e ela é ativada com pH ácido. Então, qualquer uma dessas 2 enzimas é capaz de clivar essa espícula para efetivar a fusão de membrana. E além dessas 2 proteases humanas, tem aqui 2 proteases que são codificadas pelo o genoma do vírus, que é a 3CL, que é uma cysteine-like protease, e a papain-like protease. Essas 2 proteases do vírus são importantes na maturação do vírus quando ele é produzido na célula. Então, você lembra lá que o vírus tem um RNA positivo, que é como se fosse um RNA mensageiro. Então, quando a célula traduz aquilo, ele faz como se fosse uma poliproteína, uma proteinona grandona, com uma sequência única de aminoácidos, e aí essas proteases do vírus, elas são capazes de quebrar, então, essa proteína longa em várias proteínas funcionais do vírus, né? Então, o processo de maturação depende dessas proteases virais. O anti-RNA polimerase são drogas que atuam inibindo a replicação do vírus, né, que é o RNA vírus. Tem o Remdesivir, da Gilead, que ele, na verdade, tem uma eficácia modesta. Assim, fizeram um teste clínico e mostraram que a pessoa que é tratada com Remdesivir, ela reduz o tempo de internação de 15 para 11 dias, mas não tinha nenhum impacto para prevenir mortalidade ou evoluir para quadros mais graves. Então, é uma atividade modesta aqui. Tem um outro inibidor da RNA polimerase viral, que é esse Molnupiravir, da Merck, que tem o mesmo princípio. Esses inibidores de RNA polimerase, normalmente eles são análogos de nucleotídeos que tem, quando eles são incorporados, como se eles fossem fazer parte da cadeia nova da replicação viral, eles podem terminar a replicação ou introduzir muitas mutações que o vírus deixa de ser viável. Mas eu tenho
a hipótese de que, por conta daquela outra proteína da exorribonuclease, essa outra enzima acessória, ela tira esses inibidores do sítio catalítico da RNA polimerase, e por isso a gente provavelmente não vai ter nenhum inibidor da RNA polimerase que seja muito eficaz contra o SARS-CoV-2. E aqui um último que eu vou mencionar, esse é um inibidor de protease, é o SLV213. Ele, na verdade, ele inibe a catepsina L, que é uma daquelas enzimas do hospedeiro, que são importantes no processo de invasão do vírus, e eu tive a satisfação de participar da descoberta desse inibidor. Ele já passou por fase clínica 1, então ele é um medicamento seguro, e estão começando agora estudo de fase 2 para demonstrar que ele é eficaz em humanos. Já foram feitos estudos em modelo animal, em primata não humano, e ele teve uma eficácia espetacular na proteção, principalmente do dano pulmonar, né, desses primatas não humanos, acometidos pela Covid. Ele tem duas funções, na verdade, esse inibidor. Ele, além de prevenir a fusão da membrana da célula com o envelope viral, ou seja, ele bloqueia a invasão do vírus, ele também tem uma atividade anti-inflamatória. Então, essa é a hipótese que a gente tem. É uma droga que está bastante promissora, assim, eu tenho boas esperanças com essa droga. Aqui, só para mostrar rapidamente como que a gente faz esse processo de triagem de compostos em larga escala, a gente usa essas plaquinhas com microwells, aqui mais ou menos no tamanho de um telefone celular, de um smartphone. A gente semeia células hospedeiras, aqui a gente pode usar uma célula de pulmão humano, por exemplo, infecta com o vírus, com o SARS-CoV-2, e cada pocinho desses aqui ele contém um composto químico diferente, né, que a gente vai testar a atividade antiviral desse composto químico. Então, a gente incuba essa placa por um tempo. A gente tem aqui uma série de instrumentos que são responsáveis por dispensar esses líquidos na plaquinha. E aí, depois de um tempo, a gente usa anticorpos para detectar quais células estão infectadas e quais não estão. Então, a gente usa um anticorpo contra o vírus, e aonde tem esse vírus, esse anticorpo ele tem uma molécula fluorescente, a gente chama de ensaio de imunofluorescência, e aí você vê aqui nessa imagem, ó, o verdinho são as células que estão infectadas e os rosinhas são as células que não estão infectadas. Então, nessa foto aqui, a gente tem mais ou menos metade das células infectadas. E aí a gente compara isso com grupos controles para ver qual é a eficácia de cada composto. Aqui é um resultado, uma publicação nossa com aquele composto, o SLV213, em duas células hospedeiras diferentes. A gente tem aqui uma HeLa, uma célula humana de cervix, de epitélio, aqui sem o composto, então você vê a quantidade de células verdinhas infectadas, e aqui depois do tratamento, a partir de 48 horas de incubação com esse composto, você vê que ele praticamente eliminou a grande maioria das células infectadas. Então, você consegue bloquear o vírus e tem algumas pouquíssimas células aqui que estão infectadas. E aqui num outro tipo de célula, essa aqui é uma célula de rim de macaco, que é bastante utilizada em ensaios virais. Aqui o controle sem o medicamento, você vê quase todas as células infectadas, e aqui com o tratamento desse SLV213, com praticamente nenhuma célula infectada. Então, aqui é uma demonstração in vitro da eficácia desse medicamento. A gente já está chegando no fim aqui, sou eu tomando minha vacina, com uma colega minha, professora também na mesma escola de farmácia. Ela era uma das voluntárias na estação de vacinação. E eu queria destacar aqui que ainda hoje a forma mais eficaz da gente evitar o espalhamento do vírus é o distanciamento social,
aqui representado pelo videozinho do Zoom, né? A boa higienização das mãos e o uso de máscara. Ainda são esses as melhores formas da gente se prevenir contra o Covid. E uma última observação aqui, que nós só estaremos salvos desse vírus quando o mundo inteiro estiver vacinado. Então, aqueles 180 milhões de pessoas vacinadas até hoje, a gente tem que fazer todo o esforço possível para que os 7 ou 8 bilhões de pessoas, ou muito próximo disso, possam estar vacinados para a gente evitar de que mais mortes aconteçam pelo Covid. Era isso. Eu acabei me estendendo um pouco mais do que eu tinha planejado, mas as perguntas agora são bem-vindas. Vamos lá. Jair, você prefere que as pessoas abram o microfone? Eu acho que pode ser. Eu não vi o chat ainda, se tiveram muitas perguntas. O pessoal ainda não mandou nenhuma pergunta aqui no chat, mas se você quiser, eu acho que as pessoas que tiverem se sentirem confortáveis e quiserem abrir o microfone para perguntar, fica mais fácil. Pode ser? Eu acho que sim, eu acho que fica melhor. Tá. Se alguém preferir, se alguém tiver vergonha de falar e quiser mandar por escrito também, pode ficar à vontade. Sim, mas sim. Quem quiser só abrir o microfone e fazer alguma pergunta, também funciona. Você está mudo, Fábio? Está mudo ainda. Não aparece como mudo, mas a gente não te escuta. Não sei se... Às vezes é fone de ouvido que está conectado, será que não? Não. Você está sem um fone. Eu posso aproveitar enquanto o Fábio... Se você não se importar, Fábio, posso... Jair, sua apresentação foi espetacular. Eu não sou uma pessoa muito entendida em relação à vacina, nem nada, mas algumas coisas me despertam curiosidade. Eu não tenho acompanhado muito como está sendo a produção e os clinical trials em relação às questões de imunização. Mas a gente está vendo uma quantidade muito grande de publicações a respeito disso com um N muito baixo. Um N seria uma amostra muito baixa. Né? Uhum. Eu não sei se em casos especiais, como o caso do Covid, pela urgência que a gente está, se existe alguma diferenciação no registro dos clinical trials para eles acontecerem nesses casos. Então, isso é uma dúvida. E outra, você acredita que por conta dessa quantidade de sujeitos que participam nesses clinical trials que estão sendo publicados, existe muita chance de viés com o resultado? São ótimas perguntas. Assim, os testes clínicos, você precisa de um N suficientemente grande para você ter um poder estatístico para dizer se uma vacina tem ou não eficácia. Então, eu tenho aqui em lembrança essas vacinas aqui dos Estados Unidos que foram as primeiras aprovadas, da Pfizer, da Moderna, elas tiveram cerca de 40 mil pessoas em fase 3, porque também depende de qual estágio do desenvolvimento clínico que você está, né? A fase 1, que é só segurança, é um grupo pequeno de voluntários, só para ver se não tem nenhum efeito colateral mais grave. A fase 2, ela continua investigando a segurança da vacina, mas ela também tem a função de determinar a eficácia, mas como prova de conceito. Então, a fase clínica 2, normalmente são grupos pequenos ainda, vamos dizer, algumas dezenas ou no máximo poucas centenas de voluntários. Quando você passa para a fase 3, aí você já tem uma expectativa de um grupo muito maior de participantes desses testes clínicos. Então, aí nós estamos falando na ordem de vários milhares de pessoas, de 10 mil a 40 mil pessoas para cada teste clínico, né? E normalmente esses testes clínicos de fase 3, eles são multicêntricos, então mais de um local que você recruta esses voluntários,
E aí, mesmo você tendo, vamos dizer, 40 mil pessoas participando do ensaio, 20 mil tomando placebo, 20 mil tomando vacina, depois de um tempo, algumas pessoas que participam desse estudo, elas vão apresentar sintomas, vão lá testar, algumas vão dar positivo. Você não precisa esperar 1 ano, 2, 3 anos para você ter, sei lá, milhares de pessoas infectadas para saber se a vacina teve uma eficácia. Dependendo do critério que você usa e do tamanho da sua amostra de participantes do ensaio, você pode determinar, vamos dizer, com 150 casos positivos de COVID, se eu quiser determinar uma eficácia mínima de 50%, com esses 150 casos positivos, eu já consigo demonstrar se eu tenho ou não esse 50% de eficácia. Então, varia aí qual é a quantidade mínima de pessoas positivas que você precisa para quebrar o código e saber quem recebeu vacina, quem recebeu placebo, varia de acordo com o seu critério mínimo de eficácia que você quer estabelecer. Então, vamos dizer, se é 50%, você fala, com 150 pessoas eu consigo dizer com confiança estatística se eu tenho aquela eficácia mínima de 50%. Então, é assim que funciona. Quando você fala de N pequeno para teste de vacina, você tem que ver se essa fase clínica é 2 ou se é fase 3. Se você está olhando a quantidade de voluntários recrutados em um centro dentro de um estudo multicêntrico, então às vezes você está pensando ali em 100 e poucas pessoas ou 1.000 pessoas, mas na verdade elas fazem parte de um cohort multicêntrico que todas somadas fazem ali 40 mil pessoas. Então, são alguns aspectos que é importante a gente prestar atenção. Não sei exatamente de qual teste que você está falando. Teve algumas críticas quanto por exemplo, a vacina russa, a Sputnik. Eles começaram a usar ela como... ela teve autorização de uso emergencial e já começaram a aplicar na população antes de ter resultado de fase 3. Então, quer dizer, eles acabaram atropelando um pouco o processo, mas a publicação dos dados de fase clínica 3 saiu, acho que semana passada, ou 2 semanas atrás, e os dados mostram que a vacina, ela realmente ela tem uma boa eficácia, é uma vacina segura, mas a crítica foi que eles começaram a vacinar a população antes de ter esses resultados de fase 3, então eles acabaram atropelando um pouco o processo, né? O que não é o ideal. Mas uma vez que os dados de fase clínica 3 são publicados, aí a gente pode avaliar exatamente a segurança e eficácia de cada vacina. Qual foi a sua segunda pergunta mesmo? Eu esqueci, Paulo. Na verdade, você respondeu praticamente todas já, porque a minha questão maior era em relação ao viés de por número de amostra. Aquele estudo que você mostrou, porque assim, ó, eu acredito que pensando em divulgação científica, eu acho que o que gera mais confusão são coisas que vêm por partes, né? Então, você pega um artigo da Nature, que são esses que você está mostrando, são revistas de alto impacto, são revistas que fazem modificações gritantes na saúde pública como um geral. Então, quando a gente pega uma revista dessa e tem ali um N de 20, eu acho que não sei, né? Não sei vocês, mas eu fico na dúvida o quanto que isso pode impactar na interpretação desse resultado. Mesmo dependendo da fase que ele esteja. Eu acho que eu não li o artigo, obviamente, que eu conheci esse artigo agora que você apresentou, mas foram questões que me surgiram, porque isso é uma questão de saúde pública, né? Uhum. Então, duas questões, então, nesse follow-up da sua pergunta. Quanto a viés, tem uma coisa importante. Quando a gente faz um teste clínico de vacina, você tem ali todas as condições, vamos dizer, ideais da vacinação. Então, você
garante com certeza que o acondicionamento das vacinas foram em condições ideais, você tem ali um grupo muito bem treinado de pessoas que vão aplicar a vacina, você tem um acompanhamento, um monitoramento de perto desses pacientes, desses voluntários, né? Então, vamos dizer, durante um teste clínico de uma vacina, você tem todas as condições no ideal. Legal. Então, ali vai te dar um resultado de eficácia global, que são essas porcentagens que a gente usa. Ok. A outra coisa é, uma vez que a vacina tem a aprovação, mesmo que seja para uso emergencial, e você começa a vacinar a população, é outra história. Aqui nos Estados Unidos, eles até usam termos diferentes de eficácia para quando é em teste clínico e quando é eficácia já para vacina em uso geral na população. Porque daí pode acontecer de a vacina não ser acondicionada da forma ideal, então ela pode perder um pouquinho da atividade nesse processo. Você pode ter algum errinho ou outro de aplicação. Então, a eficácia de fato da vacina na população, que eles continuam monitorando essa eficácia, né, da vacina ainda por um bom tempo, ela pode ser um pouquinho diferente do resultado de eficácia que a gente teve em testes, em condições ideais do teste clínico, né? Então, pode sim ter um pouquinho desse viés aí que você falou, mas não vai ser uma coisa que vai, vamos dizer, uma eficácia de uma vacina que era 90% vai passar a ser 30%. Não, isso não vai acontecer. Isso não vai, não, sim, eu penso, não, desculpa te interromper. Eu entendi o que você quis dizer, mas eu penso enfim, né? Eu acho que são informações importantes quando a gente está lendo um artigo desse para orientar até as pessoas que leem, porque rede social hoje é um perigo, né? E aqui, é um perigo. A gente tem a clínica aqui, na nossa clínica, nós temos um centro de vacinação. Então, muito provavelmente não, as pessoas ligam aqui constantemente para saber o que está acontecendo, qual informação passar e como isso tem que ser passado, qual vacina vai ter, se não vai ter, como utilizar, como não utilizar, e elas já olharam em algum lugar no Facebook, no Instagram ou em alguém que elas estão seguindo. Então, eu pergunto essas informações enquanto pesquisadora, que para mim interessa muito essa relação de enviesamento ou não, e também pergunto enquanto pessoa que gostaria de orientar. Como é que eu oriento uma pessoa que fala assim, ai, Paola, mas eu li que, olha, a Merck Sharp, a Merck que você mostrou, né? Ela tá com um remédio. Esse remédio aí diz que é um sucesso. E aí? Sim, essa é uma questão importante, porque a gente está falando de vacina, mas aí eu entendo agora a sua pergunta sobre o tamanho do N para teste clínico. Isso aí é comum para teste de terapias, de fármacos, né? Então, o que acontece? Tem uma estratégia que é rápida para você conseguir usar um medicamento contra uma doença, de você usar um medicamento que já é aprovado contra outra doença, então já passou por teste clínico de segurança, já tem eficácia contra alguma outra indicação. A gente chama isso de reposicionamento, né? Então, se ele funciona também contra a COVID, legal, você pula todas aquelas etapas de desenvolvimento pré-clínico e já pode direto tentar mostrar eficácia no paciente. Aí sim, é muito comum você ter ensaios clínicos de qualidades, vamos dizer, duvidosas ou não tão criteriosas com um grupo pequeno para tentar demonstrar se uma terapia tem ou não eficácia contra o coronavírus. E aí eu até uso o exemplo da cloroquina, que tinha ali uma hipótese, testava in vitro, ela tinha de fato uma eficácia de eliminação do vírus, e aí um grupo na França testou aquilo com um grupo de pacientes e mostrou que tinha uma eficácia. Nesse caso, era um grupo pequeno, ele excluiu algumas pessoas que tomaram cloroquina e que morreram do grupo, então ele simplesmente ignorou certos dados. Então, assim, eu considero aquilo como uma fraude científica, né? E a partir daquele dado que ele publicou como muito promissor, vários outros locais do mundo
começaram a fazer teste clínico para confirmar aqueles dados deles que foram feitos com um grupo pequeno de pacientes e começaram a mostrar que não funciona, não tem a gente não consegue replicar a eficácia que ele demonstrou lá na França. E aí foram investigar e viram essa série de problemas que tinha. E aí, como consequência disso, você vê que até hoje tem gente que argumenta que a cloroquina ela tem eficácia, indo contra uma série de artigos já publicados que não tem, inclusive o porquê que não tem. Posso até falar um pouquinho da parte mecanismo de ação, né? Porque a cloroquina ela impede com que o pH do lisossomo se altere para aquela enzima catepsina L ter atividade de fusão do vírus, mas em células que tem aquela outra enzima de superfície, a TMPRSS2, que é a outra protease, o vírus consegue invadir pela membrana da célula sem precisar passar pelo lisossomo. Então, isso aí já está mais do que comprovado, mesmo dependendo da célula que você usa, que não tem eficácia mesmo, e com testes clínicos bem estruturados, mostra que não tem mesmo. Mas aí o dano já está feito, né? Porque é uma droga que você tem acesso a ela, porque ela tem eficácia contra outras indicações, a malária é uma delas, né? Então, assim, para um médico desavisado prescrever aquilo para um paciente não custa, né? Então, é a mesma coisa da ivermectina. Então, eu acho que tem que ser um pouco mais cuidadoso quando a gente lê uma notícia de que tem uma droga que agora funciona contra a Covid. É sempre bom ter um pé atrás e tentar ver certinho ali do que se trata. Então, a maioria desses ensaios de medicamentos que estão sendo reposicionados, eles são feitos com grupos pequenos, muitas vezes por grupos de médicos que não têm experiência com desenho de estudos clínicos. Então, são grupos pequenos de pacientes, sem os grupos controle. A gente fala que o padrão ouro para teste clínico ele tem que ser contra grupo placebo randomizado, né? Os voluntários ou pacientes são selecionados de forma aleatória e é duplo cego. Não, o paciente não sabe o que ele está tomando, o médico não sabe o que ele está dando. E aí você tem que ter os endpoints primários, secundários, para ver se aquilo vai ter ou não alguma eficácia, né? Então, toda vez que o pessoal vive me mandando, tem esse remédio novo aqui, o que você acha? Muitos desses remédios novos que estão surgindo, eles têm aquela atividade imunomodulatória, né? Então, que seria a mesma função da dexametasona, dos corticoides, né? Ou dos inibidores de citocinas, que eles têm a função de acalmar ou de controlar essa resposta exacerbada do sistema imunológico, né, do processo inflamatório, e eles de fato têm uma certa eficácia, mas não são medicamentos que têm como alvo o vírus em si, né? Então, terapias direcionadas para o vírus em si, até hoje não existe nada que é eficaz. O que seria mais próximo de eficaz de uma terapia direta contra o vírus são os anticorpos monoclonais, que bloqueiam ali por neutralização a interação do vírus com a célula, ou os plasma de paciente convalescente, né? Mas o plasma você mostrou aí que não foi muito eficaz, né? A questão chave do plasma é que ele tem que ser usado num momento muito cedo, então, vamos dizer, logo depois que uma pessoa é diagnosticada, quando ela ainda tem sintomas bem leves, ela tem uma eficácia melhor, mas é uma transfusão, né? Então, uma transfusão, ela tem, por si só, alguns riscos embutidos, né? Você pode ali desencadear uma resposta inflamatória, né? Você pode transmitir doenças, então tem outros riscos associados por ser uma transfusão, né? Mas dependendo se a pessoa é uma pessoa de grupo de risco, vamos dizer, uma pessoa com obesidade, diabetes, problema de pressão alta, quer dizer, a chance dessa pessoa evoluir para um caso grave de Covid é alta.
para essas pessoas talvez indicado fazer a terapia de plasma convalescente. Aí no Brasil, eu acho que ainda não tem nenhum de anticorpo monoclonal aprovado pela Anvisa, né? Mas Ainda aquele não. quando Desculpa. pode contar. É que tem perguntas aqui do pessoal, Vamos lá. e eu Ellen, me perdoa por isso, mas eu volto na sua pergunta daqui a pouco. É que o Ricardo fez uma pergunta que dá para complementar com isso que você já está falando. Ele até brincou aqui que ele vai fazer a pergunta, que é quase uma opinião pessoal, né, Ricardo? Aí ele colocou assim: não há N suficiente para garantir a segurança de algumas vacinas para determinadas faixas etárias. Isso. Por exemplo, é o caso da AstraZeneca em idosos, certo? É isso, Ricardo? Aí a pergunta: até que ponto valeria a pena ignorar esse fato, visando a aceleração da vacinação para atingir rapidamente uma grande parcela da população? É uma ótima pergunta. De fato, houve isso. Alguns países da Europa, eles deixaram de dar a vacina da AstraZeneca para grupos acima de 65 anos, se eu não me engano, porque no teste clínico, esse grupo, se você olhar especificamente para esse grupo de pessoas acima de 65 anos, não teria uma estatística robusta o suficiente para determinar a eficácia da vacina para esse grupo específico de pessoas. Eles só fizeram isso de deixar de dar a vacina da AstraZeneca porque nesses países eles têm outras vacinas como alternativas, como a vacina da Pfizer e da Moderna, que têm a eficácia comprovada para esse grupo de pessoas. Então, eles, vamos dizer, eles tinham o privilégio de poder falar, não, como a gente não tem a confirmação estatística de que essa vacina da AstraZeneca funciona para esse grupo etário específico, mas a gente sabe que a da Pfizer e da Moderna funcionam, vamos vacinar essas pessoas de 65 anos ou mais com as vacinas que a gente já sabe que funcionam. E deixa da AstraZeneca para um grupo de pessoas de faixa etária que a gente já sabe que a vacina da AstraZeneca tem eficácia. Então, assim, eles só puderam fazer isso porque eles tinham opções de outras vacinas que poderiam ser usadas para o grupo de faixa etária maior. Mas não quer dizer que a vacina não tinha eficácia contra aquela faixa etária das pessoas acima de 65 anos. É só porque no teste clínico, pelo fato deles terem menos pessoas dessa faixa etária, eles não tinham estatística para determinar com certeza, né, a eficácia certinha para aquela faixa etária. Então, foi essa a questão. Eles não, com o passar do tempo, provavelmente em outros países que ainda estão dando a vacina da AstraZeneca para o grupo de 65 anos acima, eles vão ter então um N maior e vão confirmar o que a eficácia dessa vacina para esse grupo é tal. E aí talvez na Europa, se eles quiserem, nos países que hoje não estão vacinando as pessoas de 65 anos ou mais com a vacina da AstraZeneca, passam a vacinar. É um processo que vai evoluindo. Quanto mais a gente passa, mais acumula dados e mais a gente entende sobre a eficácia da vacina, né? Mas é um ponto interessante esse. Obrigado, Ricardo. Eu acho que agora a pergunta da Ellie cabe bastante, porque vou falar aqui, tá? Ela adorou a apresentação, mas ela queria que você falasse um pouco mais sobre quais os critérios para definir qual o tipo de plataforma usar para desenvolver uma vacina. Legal. Ela colocou assim, ela sabe que se deve conhecer o ciclo do vírus e provavelmente alguns testes devem ser feitos inicialmente. Mas especificamente sobre o uso do vírus atenuado ou inativado, como é feita essa escolha? Legal. Então, começando pela primeira parte da pergunta, qual que é a plataforma como que é feita a escolha da plataforma para uma vacina, né? Na verdade, isso aí depende vamos dizer, da expertise de cada grupo ou de cada indústria farmacêutica, né? Eles têm lá, vamos dizer, uma plataforma que eles já usam para fazer vacinas e eles usam aquela plataforma, cada empresa tem uma.
Então, a Pfizer, na verdade, não fazia vacina de RNA, era a BioNTech, que é a empresa, a farmacêutica, né, a Biotech, que fazia vacina de RNA, e a Moderna era a outra empresa, Biotech, que fazia vacina de RNA. A Pfizer, na verdade, fez um acordo de parceria com a BioNTech, eles produziram junto as vacinas de RNA, essa era a expertise deles, né? Vacina de vírus inativado, o Brasil tem experiência com vacina de vírus inativado. Entre vírus inativado e vírus atenuado, aí tem, eu talvez voltaria no tempo para falar da vacina contra a poliomielite aqui nos Estados Unidos, que eles desenvolveram primeiro, o Salk desenvolveu uma vacina que era um vírus inativado, e depois o Sabin desenvolveu uma vacina contra a polio que era um vírus atenuado, e ele mostrou que o vírus atenuado tinha uma eficácia um pouco melhor, porque como ele era uma vacina oral, o vírus atenuado se replicava no trato gastrointestinal e ele promovia uma eficácia melhor ali na via de entrada do vírus, que era no trato gastrointestinal, comparado com a vacina que era inativada. Mas o que aconteceu foi que depois de um tempo, algumas das vacinas que eram inativadas, elas sofreram alguma mutação e algumas pessoas passaram a desenvolver a doença. Isso, na verdade, aconteceu, eu acho que no Paquistão ou na Índia, acontece ainda hoje, aí eles deixaram de usar a vacina atenuada para usar mais a vacina inativada, né? Então, assim, quando você tem uma vacina que é atenuada, ela é um vírus que ele não tem a mesma capacidade de desenvolver os sintomas ou de causar a doença, mas pelo fato dele ter a capacidade de entrar numa célula e se replicar, ainda que de forma capenga, né, entre aspas, a resposta imunológica que a gente monta contra um vírus atenuado costuma ser mais robusta. Você tem aí um envolvimento de resposta celular, que é mais relevante do que uma vacina atenuada, mas ele sempre tem aquele risco de ter alguma mutação e voltar a ter uma virulência, né? A vacina da febre amarela, por exemplo, é outro vírus que é um vírus atenuado. Foi uma vacina desenvolvida meio que sem querer, né? Eles mantiveram uma cepa do vírus da febre amarela em cultura por tanto tempo, e ela sofreu tantas mutações para se adaptar à cultura celular que ela deixou de causar a infecção nas pessoas. Ela ainda é capaz de infectar a célula, mas ela não causa mais a doença, né? A febre amarela nas pessoas. E é a vacina que se usa há 60 anos, 70 anos, é exatamente essa do vírus da febre amarela. Mas, assim, no caso do SARS-CoV-2, a gente não tem nenhuma vacina de vírus atenuada ainda que está em uso, né? Tem algumas, se não me engano, na China que estão em fase experimental, mas nenhuma foi aprovada para uso por enquanto. A vacina do vírus inativado, ela é muito eficiente. Aí eu queria fazer mais uma observação interessante aqui, voltando para a tabelinha de eficácia, né, que a gente vê que a Coronavac, lá, a vacina do Butantan, é que tinha menor eficácia. Por outro lado, por ser uma vacina de vírus inativado, ela contém ali não só a espícula, mas todas as proteínas do vírus que podem ser antigênicas. Então, vamos dizer, se a gente pensar que a maioria das mutações do vírus estão acontecendo na espícula, vamos criar aqui um cenário temoroso, mas que a espícula se modifique tanto que todas essas vacinas que são hoje desenvolvidas especificamente contra a espícula, que é a vacina de RNA, as vacinas de DNA, de vetor viral, elas percam eficácia. A Coronavac, nesse cenário, ela tem uma vantagem sobre as outras, porque você não está produzindo anticorpos apenas contra a espícula, você está fazendo anticorpo contra proteína de capsídeo, proteína da membrana,
Então, outros antígenos do vírus que, quando você faz a imunização só com a espícula, você não tem essa possibilidade. Então, a gama de anticorpos que a gente produz contra um vírus inativado, ou atenuado, né, no caso, é muito maior do que a gama de anticorpos que a gente produz contra a espícula em si. A vantagem da espícula é que a gente sabe que os anticorpos neutralizantes mais potentes e mais eficazes, eles são de fato produzidos contra a espícula. Mas no caso aí de acontecer tanta mutação tal que as vacinas contra a espícula percam a eficácia de forma significativa, a vacina da Coronavac vai ter aí uma vantagem evolutiva, né, contra as outras vacinas que são específicas da espícula. Eu não sei se eu respondi, então a escolha da plataforma depende da empresa mesmo, não faz muita diferença. O princípio é sempre você mostrar para o sistema imunológico alguma parte antigênica do vírus que confira depois uma resposta rápida e efetiva, neutralizadora contra o vírus de fato, quando a pessoa entrar em contato, né? A Ellen disse que respondeu sim, agradeceu. E aí, só para... a gente já está no tempo, né, Jair? Agradecer e colocar que o Ricardo, acho que vale também... Olha só como as perguntas estão casadas aqui. Você falou, aqui nós estamos com 2 vacinas disponíveis, que é a Coronavac e a Oxford, né? E aí o Ricardo coloca aqui, a gente está aplicando o que há disponível no momento. Então, nós ficamos à mercê do que tem disponível, né, Ricardo? Mas, de qualquer forma, eu acredito que o mais importante é aquilo que você falou, né, Jair? Você já colocou e reforçou de que o importante é todo mundo ser vacinado. Então, exatamente. Eu gostaria... Uma sugestão que eu dou para todo brasileiro é fazer pressão para o governo conseguir o maior número de doses o mais rápido possível. Assim, só para colocar em perspectiva, o Brasil hoje já vacinou 2 alguma coisa por cento da população. Se eu estimar aí, uma população de 111 milhões de pessoas, vamos dizer, são 6 milhões de doses já aplicadas até hoje. O SUS no Brasil tem o Programa Nacional de Imunização, que é o PNI, que é exemplo no mundo inteiro de imunização. O Brasil podia estar dando aula para o mundo. Eu vou dizer, o Brasil, eu escutei o Drauzio Varela falando isso, vacinou em um dia 18 milhões de crianças para polio. Em um dia, 18 milhões. Há pouco tempo atrás, na época do H1N1, o Brasil vacinou 90 milhões de adultos em 3 meses. Então, quer dizer, infraestrutura e capacidade para vacinar, o Brasil tem. O Brasil podia estar dando aula para o mundo inteiro. Agora, tem que ter as doses, né? Tem que ter a vacina. Bom, a gente tem que contar com o bom senso. E aí não depende muito da gente, né? Mas, acho que toda pressão é bem-vinda. Sim. Não, pressão aqui a gente costuma fazer bastante, né, Ricardo? O Ricardo, eu entendi aqui que ele é representante da saúde de Vitória. Então, ele deve estar superintendente regional, não é isso, Ricardo? Então, eu acho que ele deve estar sofrendo bastante pressão e está pressionando bastante. Jair, eu gostaria de agradecer a sua palestra, que foi sensacional, em nome do Centro de Estudos da Unidade Einstein Boselli de Sorocaba. Nós gostaríamos de te agradecer imensamente. Fábio, gostaria de falar alguma coisa? Não, sensacional. Agora seu som está funcionando. Eu queria que eu falasse aquela hora, né? Mas acho que foi sensacional, Jair. Muito obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade, por tudo aí que você tem contribuído para a gente aqui. Eu acho que isso é maravilhoso, a gente vê a ciência casando aqui com a nossa prática clínica, e isso é o mais importante para o mundo. Acho que a pandemia, se ela trouxe algum problema, ela solucionou, né? Que a gente possa se encontrar à distância com grandes pesquisadores como você, viu? Agradeço também a todas as pessoas que participaram aqui de maneira modesta no nosso centro de estudos, né? Mas, olha, magnífica aula. Parabéns.
Conta comigo aí, sempre que precisar. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, pela oportunidade. Eu que agradeço de novo e agradeço também a todos os participantes. O último recado é que esse curso, ele vai ter, essa palestra do Dr. Jair, ele conta com certificado, né, Jair? Então, quem quiser ter acesso ao certificado, receber o certificado, eu mandei um link no chat, então é só preencher o formulário de inscrição, que o certificado vai ser enviado em até 24 horas para o e-mail de vocês, tá bom? Muito obrigada mais uma vez, gente. Tchau, tchau. Boa tarde, pessoal. Boa Tchau, tarde. tchau.